Oi, gente, eu sou a Lari e estou passando aqui hoje para fazer um bate-papo com vocês. E o assunto que eu quero conversar com vocês é sobre o medo do que os outros vão pensar. E esse assunto ele é bem importante porque todos nós temos medo, né, da opinião dos outros. Alguns mais, outros menos. Mas é inerente à nossa condição de ser humano, né, a preocupação com o que os outros vão pensar de nós. Algumas pessoas, devido à própria criação, né, tem isso mais aflorado nela do que outras. E eu quero trazer alguns insights que eu tive sobre isso aqui para vocês, porque talvez isso também ajude vocês a desconstruir essa preocupação, né, essa preocupação, que é o medo do que os outros vão pensar de nós. E para iniciar aqui, eu quero falar com vocês sobre a questão da meditação. Quando a gente vai meditar, a gente passa um tempo, né, paradinho, observando. Logo no início, a gente aprende a observar a respiração, para fazer com que a mente se acalme, mas logo depois você começa a aprender a observar seus pensamentos. E aí, nessa observação de pensamentos, você começa a perceber que os pensamentos, eles são como nuvens passando no céu. Se você não se identifica com eles, se você não cria apego a eles, né? Apego é do tipo, gosto desse pensamento ou não gosto do pensamento. Ou seja, quando você não julga os pensamentos, só deixa eles passarem, tudo se torna muito mais leve e tranquilo. O problema é que a gente tende a se identificar com esses pensamentos, né? Então tem pensamentos que nos causam medo, tem pensamentos que nos causam raiva, tem pensamentos que nos causam alegria, né? E quando a gente passa um tempo, vai exercendo a meditação e vai observando nossos pensamentos, a gente começa a se desidentificar com eles, né? Deles. Então a gente começa a entender assim, isso é só um pensamento. É até aquela história do passarinho. O passarinho ele pode sobrevoar a sua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça ninho. O fazer ninho nessa história aqui significa realmente esse apego àqueles pensamentos. E pensamentos são só isso. Quando a gente passa um tempo meditando, a gente observa que os pensamentos, eles só são isso, pensamentos. Eles não são a realidade. Não quer dizer que eles cheguem a acontecer realmente. Eles só estão ali passando. Muitas das coisas que nós temos medo, eu acredito que 90% das coisas que nós temos medo e que criamos na nossa cabeça nunca acontecerá. Mas a gente está sempre ali com medo e preocupado de que elas venham algum dia acontecer. Por quê? Porque a gente se identifica com esses pensamentos. Só que aí, a gente tem um medo, que é medo do que o outro vai pensar. Só que pare para analisar. Se os seus pensamentos não são reais, o do outro também não é. Fora que você está pensando que o outro vai pensar. O seu pensamento já é uma ilusão, porque ele vem de uma premissa de uma hipótese, né? Pode ser que o outro esteja pensando sobre mim. E aí, para complicar mais a coisa, você ainda está preocupado nessa hipótese com o que o outro vai pensar. O pensamento do outro também, que é uma ilusão, que você nem sabe se está pensando sobre você. Olha que louco as histórias que a gente se conta. E aí você vai criando diálogos mentais e você vai se antecipando. Se antecipando na resposta, se antecipando na ação. Aí quando a pessoa vem conversar com você, você já está todo armado. Por quê? Porque você estava pensando que o outro pensou. Eu acho que o outro está pensando isso e aquilo sobre mim. E aí você, né, para se defender daquele pensamento, você já cria o quê? Uma reação. Então você passa a reagir às situações, às coisas e às pessoas por medo. É a síndrome do pinche. Eu criei pinche durante muito tempo, agora só tô com uma pinchezinha. Tenho mais cachorros, mas eles não são dessa raça, né? E ela já tá bem idosazinha. Mas o pinche, ele é um caso bem interessante pra gente analisar. O nosso ego, ele é meio pinche, porque o pinche, ele é um cachorrinho que ele é muito pequeno. E ele tem medo de ser atacado. Ele tem medo de... Aqui, vou mostrar aqui
uma luz bem no pescoço, né? Ele tem medo de ser atacado. E o que é que ele faz? Ou ele treme ou ele ataca. Só que a tremura dele, o treme-treme dele, né, a tremedeira dele, é por medo. E o ataque dele também é por medo. Então, muitas vezes, as pessoas elas se tornam agressivas ou então elas reagem de forma agressiva porque elas estão com medo. É uma máscara social que usa para se proteger. E muitas vezes essa proteção, né, algumas vezes, eu não vou ficar falando que é muitas porque, né, nada é uma regra, mas algumas vezes essa proteção não é de algo real, mas sim de algo que você criou na sua cabeça. Eu gosto muito de trazer os exemplos que eu observei em mim, porque talvez você se identifique. Eu era uma pessoa que eu tinha resposta para tudo. Tudo, 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 tudo. E aí, nesse processo de autoconhecimento, o que foi que eu observei? Que eu ficava criando diálogos mentais de enfrentamento. Ah, se fulano vier me falar isso, isso e aquilo, então eu vou responder para ele isso, isso e isso. Aí, quando eu comecei a observar, eu digo, epa lá, você não vai responder nada. Você não tem que responder nada. Você não sabe o que o outro está pensando, é só uma suposição. E aí, à medida que eu fui fazendo isso, no início foi muito difícil, né? Que eu tinha que ficar toda hora observando o que eu estava pensando. Mas depois foi ficando cada vez mais leve e eu fui me dissociando dessa identificação com os pensamentos. Fui tornando as coisas mais leves para mim, porque se você fica o tempo todo criando diálogos de enfrentamento, então o mundo que você enxerga a partir disso é um mundo de enfrentamento. É um mundo violento, é um mundo agressivo. Entretanto, quando você abaixa, né, diminui esses diálogos mentais, você passa a ver a vida de uma maneira diferente, você se torna uma pessoa mais leve, as suas relações se tornam mais harmoniosas, as coisas ficam muito mais fáceis para você. E eu observei isso na minha vida. Ah, isso quer dizer que eu não tenho mais diálogos mentais? Tenho. Só que agora eu consigo observar eles mais rápido, consigo pôr fim neles de forma mais rápida, né? E entendo que eles só estão ali. Eles vão passar. E eu não preciso ficar alimentando eles. Eu não preciso ficar preocupada que aquilo aconteça, porque aquilo é só um pensamento e ele não é real. E isso me ajuda a também diminuir o medo do que os outros vão pensar de mim. Porque como eu paro de ficar alimentando os pensamentos do que eu acho que o outro vai pensar sobre mim, esse medo do que o outro vai pensar, ele começa a se extinguir. O pensamento vai se extinguindo e o medo vai se extinguindo, né? Uma coisa depende da outra. O sentimento e o pensamento, ele é como um fogo e gasolina. Quanto mais você pensa sobre um assunto que te causa medo, mais medo você irá sentir. E mais coisas que te corroborem esse medo vão aparecer, porque o seu foco está nisso. Quando a gente decide fazer uma mudança na casa, uma construção, digamos que você quer trocar o piso da casa. Seu foco está no piso da casa. Então, em todo lugar você vai ver piso. Se você for para uma clínica, você vai olhar o piso da clínica. Se você for para a escola, você vai olhar o piso da escola, porque seu foco está naquilo. Então, se o seu foco está em medo, mais e mais essas situações de medo você vai observar. E mais medo você irá sentir. E o mesmo acontece em relação a essa preocupação que os outros vão pensar sobre nós. E essa preocupação que os outros vão pensar sobre nós, ela também traz à tona outro ponto, que é o motivo por detrás deste medo. Nós somos seres sociais. Isso porque a gente acredita, né, que depende da associação com os outros para ficar seguros, para manter a nossa integridade física. Isso aí vem, né, das antigas. Mas quando a gente pensa que o outro pode vir a pensar algo de nós, ruim de nós, na verdade a gente tem medo que o outro tome alguma ação que venha a nos prejudicar.
e que essa ação, de alguma forma, possa vir a prejudicar nossa integridade física, mental, emocional. E isso nos causa medo. O nosso medo, em última instância, é o medo da morte. Então, olha como uma coisa ela é muito mais profunda. A gente vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai chegando ali naquela, né, na questão da sobrevivência. Ela é a base da pirâmide, né? A base da nossa pirâmide é a sobrevivência. Essa é a nossa primeira preocupação. Então, quando a gente consegue entender que o pensamento que o outro tem não vai me prejudicar, o pensamento que o outro tem não vai afetar a minha sobrevivência, a gente consegue ter mais tranquilidade. E a única forma que a gente consegue de entender isso é realmente observando os nossos diálogos mentais. O medo do que o outro vai pensar sobre nós, ele é recorrente e eu acredito que a gente vai levar ele para o resto da vida. Entretanto, a gente pode realmente reduzir ele consideravelmente, só observando os nossos diálogos internos. A gente não tem como controlar o outro. A gente também não tem como controlar o que o outro pensa. Mas é importante também que a gente entenda que, ainda que o outro pense sobre nós, ele está mais preocupado com ele mesmo. Então, a parcela, a porcentagem de tempo que ele está pensando ou preocupado conosco é muito pequena perto de todas as preocupações que ele tem com a própria sobrevivência dele. E quando a gente entende isso, a gente sente um pouquinho mais de paz interior. Então, pare um pouquinho para analisar em todas essas coisas que foram faladas aqui, quando você observar o medo do julgamento do outro sobre você. Ele não é determinante sobre sua vida. Então, como última dica ou sugestão que eu vou dar aqui para vocês nesse vídeo, observe as histórias que você se conta. Observe o que há por detrás desse medo da opinião do outro, do que o outro vai pensar. E pare para analisar que, se os seus pensamentos eles só estão passando, eles são ilusórios, não quer dizer que eles vão realmente acontecer. O mesmo acontece com o pensamento do outro. E que para o outro a gente não é tão importante assim a ponto de dos pensamentos dele girarem só em torno do que a gente pensa e do que a gente está fazendo. Eu espero que esse vídeo de alguma forma traga um pouquinho de paz aí para você. E deixo como dica, né? Dica não, como exercício. Que você passe um dia observando seus pensamentos e anotando. Quais foram os diálogos mentais que você teve durante esse dia? Quais foram as histórias que você andou se contando? Eram sobre você ou eram sobre os outros? Estavam no passado ou estavam no futuro, né? Porque às vezes as histórias que você se conta estão todas presas no passado. Ou então os seus diálogos mentais podem estar no futuro. Então você fica observando se você não tem esse tipo de diálogo aí mental e se você não pode controlar eles um pouquinho, né? Deixando-os passar. Você vai ver que sua vida vai ficar muito mais leve, muito mais harmoniosa, muito mais tranquila. Tá certo? E essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!